Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos os brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo pela TV Senado, hoje é um dia que vai ficar marcado na nossa história como o dia em que nós começamos a desmontar tudo que foi construído e agregado com a nova república, com a redemocratização do país e tudo que nós ganhamos em termos de construção da cidadania do povo brasileiro. Hoje, a gente fere de morte o nosso sistema de proteção social, que é a nossa Seguridade Social, com esta reforma da Previdência que não separou o que é regime próprio, o que é regime geral de previdência e coloca tudo junto e, ao mesmo tempo, produz grandes confusões na cabeça do povo brasileiro e uma enganação ao povo do Brasil. A primeira delas é de que essa reforma, ela só vai surtir efeito para os novos trabalhadores que entrarem no mercado de trabalho. Não é verdade. No dia seguinte à promulgação dessa reforma da Previdência, os trabalhadores começarão a sentir o impacto dos cortes nos benefícios dos trabalhadores brasileiros. Essa reforma da Previdência alonga o tempo de contribuição, como disse aqui o senador Otto Alencar, para 40 anos de contribuição, para que o trabalhador não tenha um redutor a 60% com um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, que passa a 20 para aqueles que ingressarem no mercado de trabalho. Portanto, hoje nós iniciamos o desmonte do Estado de proteção social que o Brasil construiu ao longo do século XX e que deu a esse Estado um mínimo de capacidade de proteger os mais pobres. O sistema de previdência brasileiro, que é um sistema redistributivo, um sistema que garantia um equilíbrio e a proteção social, hoje começa a ser desmontado, destruído pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro. Mas isso, senhoras e senhores senadores, isso vai vir para a conta de cada um individualmente. As ruas e a população cobrará de cada senador, de cada senadora, o preço que vão pagar com o empobrecimento. A economia do Brasil vai diminuir a sua atividade. O povo nordestino, o povo da região norte, o povo mais pobre do Brasil e as regiões mais pobres do Brasil vão sentir o golpe desta reforma que retirará R$1 trilhão da economia. Há quem diga que não seja isso tudo, mas há quem diga, e como é o governo que está dizendo que vai tirar 900 bilhões, vai tirar 900 bilhões com o argumento de que vai botar na educação, com o argumento de que vai melhorar a infraestrutura, de que vai fazer investimento. Não é verdade, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, porque a PEC do teto dos gastos impede que o recurso vá para outro lugar, senão para o pagamento do serviço da dívida, que o dinheiro vá exatamente para os rentistas. Portanto, senhoras e senhores, nós vamos, na verdade, retirar o dinheiro da economia, o dinheiro da dona de casa, o dinheiro para comprar roupa, o dinheiro para pagar a educação, o dinheiro que paga comida, o dinheiro que dá dignidade ao povo mais pobre do Brasil. Se é uma reforma que diz que é para diminuir os privilégios, como disse Otto Alencar, privilégio de quem, Otto? De quem ganha até 4 salários mínimos? Isso não é privilégio ganhar até 4 salários mínimos, isso ainda é menos do que aquilo que está previsto na Constituição como a remuneração básica que compõe o salário mínimo. Portanto, senhoras e senhores, eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras para que a gente hoje
não vote esta reforma da Previdência. E eu queria conclamar aqui aos companheiros dos partidos de oposição, da Rede, companheiros do PDT, do PT, do PSB, para que a gente possa entrar em obstrução e não votar o relatório da reforma da Previdência, que, como disse o Otto, não incorporou pequenas alterações que poderiam diminuir o sofrimento do povo brasileiro. Por isso, fica aqui o apelo a todos vocês. E fica também, e aqui eu queria me dirigir ao presidente do Senado, eu acompanhei e participei de várias reuniões da Frente Norte, Nordeste, Centro-Oeste de senadores. E participei de uma última reunião que teve na casa do presidente do Senado, com 51 senadores, onde nós definimos uma pauta do Pacto Federativo. Esse Pacto Federativo que representa a divisão do bônus social do pré-sal, que ficou de ser apresentado um projeto de lei ou uma emenda constitucional para garantir que saísse de 70 a 30 do governo federal para os governos estaduais e nenhuma iniciativa foi adotada. A aprovação da seguritização não foi aprovado. Não foi aprovado e não foi dado encaminhamento à Lei Mansueto. Não foi encaminhado a questão da Lei Candir, o pagamento de uma anuidade da Lei Candir. E o pior de tudo, a distribuição dos recursos do pré-sal, do bônus da seção onerosa, que havia um compromisso de que isso pudesse ser o mais rapidamente possível distribuído. Então, hoje, como diz o senador Otto, nós fechamos um acordo entre o primeiro e o segundo turno da votação. Se não houver avanço nessas questões, não é só o PT, o PSB, o PDT, o PSD, mas também o MDB e a Rede que se comprometeram a não votar em segundo turno e entrar em obstrução se os temas relacionados à lei, à pauta federativa não caminhar na Câmara dos Deputados. E eu queria também chamar a atenção do presidente Davi Alcolumbre, porque nós fizemos um acordo com o presidente Rodrigo Maia sobre a PEC, que define a tramitação das medidas provisórias. Até hoje não chegou nesta casa e até hoje não foi promulgada a PEC que define os prazos da medida provisória. Portanto, esta casa, estes senadores e estas senadoras, nós estamos sendo atropelados e não estamos sendo respeitados naquilo que é a nossa atribuição. Por isso, eu queria chamar a atenção aqui dos nossos companheiros da oposição, da minoria, para que a gente entrasse em obstrução e não votasse hoje o relatório da reforma da Previdência, porque este relatório não representa, Cid, não representa o que o Brasil precisa. Nós precisamos de renda, nós precisamos mobilizar a economia, nós precisamos fazer esse país voltar a gerar renda e riqueza e não tirar dinheiro de circulação, porque todos nós sabemos, esse dinheiro sairá do consumo e irá para fazer superávit do governo, diminuindo as condições de crescimento e de retomada da economia. Então, senhor presidente, fica aqui o meu apelo, e eu queria dar uma parte aqui ao senador Otto Alencar.